Deus como Pai, esse é o tema de hoje. Shalom, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês nesse grupo. Eu espero que os vídeos anteriores, eu falei um pouco sobre o tribunal na introdução, eu falei também sobre a mentalidade de injustiça. Eu espero que muitos tenham refletido sobre essa mentalidade. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Pai Celeste, o nosso Pai. Vou trazer alguns temas agora para vocês. Quando você pensa em Deus como Pai, qual é a primeira sensação que surge dentro de você? É amor? É medo? Distância, confiança ou cobrança? E o porquê? Você acredita que Deus realmente te aceita como filho ou filha, mesmo nas suas falhas, ou sente que precisa provar valor para ser amado por Ele? A maneira como você viveu ou enxergou a figura do seu pai terreno influenciou a forma como você se sente ou relaciona com Deus? E de que maneira? Não me responda, mas faça essa pergunta a você mesmo neste momento. Uma das maiores feridas espirituais dessa geração está ligada à ausência e à distorção ou à quebra da figura paterna. Muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus como Pai, porque a referência que receberam de um pai terreno foi marcada por abandono, rejeição, violência, ausência emocional, palavras destrutivas, humilhação, autoritarismo, indiferença. Por causa disso, quando ouve que Deus é Pai, inconscientemente associam Deus a dores que viveram no passado. Alguns enxergam Deus como alguém distante, outros enxergam Deus como alguém impossível de agradar. Há também aqueles que vivem tentando merecer o amor espiritual de Deus, porque cresceram sem afeto e sem aprovação. Isso cria bloqueios imensos e espirituais e profundos dentro das pessoas. As pessoas oram, mas não conseguem confiar. Elas buscam a Deus, mas vivem com medo. Servem, mas se sentem rejeitadas. Está dentro das igrejas, mas se sente órfão. A espiritualidade é fragmentada. A orfandade emocional produz dificuldade de intimidade com Deus. Por isso, o adversário trabalha tanto para destruir famílias e ferir pais que rompem identidades. Porque um filho ferido na sua identidade será e terá dificuldade de acessar a herança espiritual. Na perspectiva hebraica, o pai era o responsável por liberar o nome, a identidade, o destino, a herança, a bênção e a direção. Quando essa estrutura era quebrada, o filho crescia vulnerável e emocionalmente fragmentado e socialmente corrompido. Isso explica porque muitos carregam medo constante, sentimento de rejeição, necessidade excessiva de aprovação, insegurança espiritual e dificuldade de confiar, e dificuldade de receber amor, sensação de abandono, e muitas das vezes projetam isso em Deus. Por isso, Cristo veio restaurar não apenas os pecadores, mas os filhos, porque o reino não é construído sobre órfãos, mas ele é construído sobre filhos estabelecidos através da sua verdadeira identidade restaurada. Veja o que Cristo declara: não vos deixei órfãos, voltarei para vós. Está lá em João 14:18. Isso é muito profundo, porque Cristo, Yeshua, entendia que orfandade não era apenas física, mas ela era também espiritual e também no âmbito emocional. E o espírito de orfandade faz a pessoa viver como serva mesmo dentro de casa. Ela nunca se sente digna, nunca se sente aceita, nunca acredita que pertence. Mas quando alguém conhece a sua verdadeira identidade, ela corresponde a Deus
Como pai, algo começa a ser curado dentro dela. Ela entende que não precisa competir por amor, não precisa provar valor constantemente e não precisa viver escrava do medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não precisa carregar culpa eterna, não precisa viver tentando comprar a aceitação espiritual, porque os filhos legítimos conhecem a sua posição dentro da casa. Entretanto, existe outro extremo e muito perigoso: transformar Deus apenas em uma figura emocional de acolhimento. E esquece que o Pai também governa, o Pai também ama, mas também corrige. O Pai abraça, mas também disciplina. O Pai libera heranças, mas também estabelece responsabilidade. E por isso, o reino não funciona apenas por emoção. O reino funciona por aliança e governo, através da maturidade e da justiça. Antes de compreender o funcionamento do Tribunal Celestial, é necessário entender um princípio básico e profundo no reino. Deus se revela em diferentes dimensões de relacionamento e de governo. Muitos conhecem Deus apenas como Pai, outros tentam acessá-lo apenas como amigo, mas poucos compreendem a sua função como juiz. O problema é que quando uma pessoa ela conhece apenas dessas dimensões, ela cria uma espiritualidade desequilibrada. Por quê? Porque o mesmo Deus que abraça também é aquele que governa. O mesmo Deus que ama também julga. O mesmo Deus que chama de filho também estabelece leis. Voltando a Yeshua, Satanás ele sempre ataca a identidade. No deserto, a primeira tentação contra Yeshua foi: se tu és filho de Deus, transforme pedras em pães. Naquele momento, Cristo ele não poderia fazer aquilo. Mesmo podendo mudar as moléculas, sendo da matéria, não teria problema para ele. Mas teria um problema na questão dele mostrar a sua verdadeira identidade para Satã, ou Satanás, ou diabo, não importa. Mas todos nós carregamos dentro de nós uma capacidade sobre a terra, assim como Cristo. E ele falou que faremos obras maiores. Então vamos lá. Quando ele está em Caná da Galileia, sua mãe, ela simplesmente fala: faça tudo o que ele disser. Ali a mãe dele, Miriam, ou Maria, ela acelerou o tempo de mostrar de fato quem ele era, a sua identidade que era celestial. Todos nós estamos na Terra e demonstramos muitas das vezes a nossa humanidade, mas não demonstramos a nossa identidade que era celestial. Então, quando Moisés ele nasce, mandaram matar. Quando Yeshua, ou Cristo, ele nasce, Herodes manda matar. Olha que interessante. As trevas elas começam a ver, a visualizar tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Eles não sabem o que está acontecendo, mas eles visualizam. E aí eles se sentem ameaçados. Então, se você, no parto a qual você estava para nascer, houve complicação, é porque as trevas sabiam que tinha algo dentro de você. Se você passou por uma situação de quase um aborto, ali não existe aborto natural, sempre é um ataque. Então, é porque você carrega algo dentro do seu espírito. E aí, eles sabiam que a sua verdadeira identidade, e se você descobrisse a sua verdadeira identidade, você seria uma pessoa imparável. Por que as trevas elas geram lacunas na vida das pessoas? Distorções na sua identidade. Porque se você de fato conhecer a sua verdadeira identidade, você é uma pessoa que vai cumprir o propósito. E o mais interessante para a eternidade, para o céu, é que você cumpra o seu propósito. E as trevas elas não querem deixar você cumprir. Então você que é um intercessor, você que é um filho de Deus, eu quero te convocar a se posicionar na sua verdadeira identidade, no seu padrão que é celestial, e é chegado o tempo
É chegado o tempo que você tem Cristo, você tem o Espírito Santo do próprio Deus dentro de você. Então se mova sobre a terra, exerça a sua função de filho. Então, eu quero que você, neste momento, reflita quem você é. E foi um prazer estar com vocês novamente. Eu não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, mas eu quero que você seja edificado. Que Deus abençoe e tenha um bom dia.